Vamos lá, galera. Então, seguinte, continuando nossa aula aqui de soluções, beleza? O que a gente tem que lembrar aqui? Nós temos que lembrar que, como foi que eu falei na aula anterior, né? Nós temos 6 tipos de questões, tudo bem? E dentro desses 6 tipos de questões que nós temos, nós vamos trabalhar um por um, nós vamos trabalhar cada tipo, né? De cada vez. E aí, dentro de cada tipo, nós já trabalhamos 2 tipos, né? Já trabalhamos 2 modos. O primeiro modo que a gente trabalhou foi a questão sobre os coeficientes. Coeficientes, tudo bem? E nós já vimos também as questões sobre as concentrações. Uma ressalva aqui que eu falei no primeiro vídeo, né? Lembrando que o primeiro vídeo está disponível lá no YouTube, está disponível no YouTube, é que a questão de concentrações tem as fórmulas que a gente pode utilizar para poder trabalhar com eles, beleza? Só que é importante vocês lembrarem que nós podemos utilizar, né, para esse caso aqui foi o que eu mostrei para vocês, a regra de 3. A vantagem de a gente usar a regra de 3 é que a gente não precisa ficar decorando cada fórmula. Não que as fórmulas sejam difíceis, como eu falei, com fórmula é até mais fácil, mas você tem que lembrar todas as fórmulas, tudo bem? Aí nós vamos entrar agora no nosso terceiro tipo de questão, que são as questões de diluição. E dentro das questões de diluição, como eu falei, nós resolvemos essa questão pela regra de você é igual a você. Lembrando que V é volume, C é concentração. Tranquilo? Não vou escrever todos os tipos não, porque a gente vai trabalhar um por um e aí a gente vai mostrando. Já falei quais são os 6 tipos, beleza? Vamos resolver essa primeira questão, né, de diluição aqui para a gente ter noção, né? Nós já resolvemos algumas questões de coeficiente e de concentração. E lembrando que qual que é a ideia? A ideia nossa aqui é trabalhar, né, com vocês essa noção primeiro de todos os tipos, como que é feito cada tipo, e depois nós vamos fazer mais uma série de vídeos com mais resoluções de questões para vocês verem que mantém realmente esse padrão de resolução, tudo bem? Vamos pegar essa primeira questão aqui, ó, questão 7 de diluição, para a gente ter uma noção aqui. Bora dar um zoom maior aqui, para a gente ter uma melhor noção aqui dessa questão. Então vamos resolver a questão 7, tudo bem? Vamos resolver a questão 7 aqui para a gente ter uma noção dela aqui. Tá assim, ó. E aí, como que a gente vai fazer? Porque lá na prova não vai vir para vocês aqui, diluição. E aí, vou usar isso. Não. A questão simplesmente vai te dar um enunciado, você tem que saber que é diluição. E aí, como que você sabe que é a questão de diluição? Ela pode falar claro, abertamente, foi feita a diluição, né? É o primeiro modo, o primeiro raciocínio. Só que ela pode também fazer como para você? Ela pode te dar palavras-chave, te dar dicas de que isso é uma questão de diluição. Primeira coisa que ele pode falar para você é falar assim, ó, adicionar água. Então, falar que vai adicionar água é um primeiro modo que a gente vai pensar, né, para ser uma questão de diluição. A segunda coisa que a gente vai pensar é diminuir concentração. Então, a questão vem falando, né, que vai diminuir a concentração, que vai adicionar água. Nós vamos pensar que nós temos uma questão de diluição. Beleza? Adicionar água, diminuir concentração. Mas vamos ler a questão e vamos ver como que a gente vai resolver essa questão aqui, né? Vamos lá. O que a gente tem? Primeira coisa, a gente resolve a questão pela regrinha você é igual a você. Tudo bem? Volume e concentrações iniciais são igual ao volume e concentrações finais. Tudo bem? Tá. Vamos lá. Ele falou pra gente que tem, né? Qual volume de água deveremos adicionar a 60 ml, né? Lembrando que centímetro cúbico eu posso, né, trocar por ml. 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Então nós temos lá 60 centímetros cúbicos de uma solução de NaCl de concentração 40 gramas por litro, tal que a concentração diminua para, então ele quer transformar para que a concentração diminua para 5 gramas por litro. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Nós vamos pegar esses dados e jogar na fórmula. Vamos lá, o volume inicial é 60, a concentração final é 40.
O volume final eu não sei. O volume final a gente não sabe, não é isso? E a concentração final é 5. O 5 está aqui multiplicando, a gente joga para o lado de cá, dividindo. Então, nós vamos ter 6 vezes 4, 24, acrescenta 2 zeros, dividido por 5 é igual a V', tudo bem? Vamos pegar aqui, ó, 24 vezes, dobrando vai ficar 48, não é isso? 48, a gente tira um zero, não é isso? Vai ficar 480, tudo bem? Faz a conta da maneira que você está acostumado a fazer, tudo bem? Não preocupa com a matemática, não. A matemática é que você tem costume. Eu multiplico, divido, faz do jeito que você tem costume, tudo bem? Então, achamos 480 ml. Então, o volume final aqui é 480 ml, tudo bem? O que a gente vai fazer aqui? Nós temos que observar que a pergunta não é qual o volume final. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes já querem ir lá e marcar o 480. Só que a pergunta é qual o volume de água que foi adicionado nesse sistema. Então, eu quero saber qual a quantidade de água. 60 para virar 480, a gente tem que jogar o quê? 420 ml. Essa é a nossa resposta aqui. Tranquilo? Respondemos a questão 7. Beleza? Então, essa foi a resposta da nossa questão 7. Questão 7. Essa é a nossa resposta. Tudo bem? É bem simples, pegou, jogou no raciocínio. Tom, mas essa questão é simples. Mas a ideia aqui principal, inicial, é mostrar para vocês como resolver. Nós vamos pegar mais questões mais para frente, questões mais complicadas para a gente entender. Tudo bem? Vamos resolver agora a nossa questão 8. Vamos resolver nossa questão 8. Tudo bem? Questão 8. Vamos lá resolver a questão 8 agora. Seguinte, vamos ler aqui, ó. Tá assim, qual volume de água deverá evaporar para evaporar de 600 ml de solução 0,1 molar, o M quer dizer molar, beleza? De glicose, tal que a concentração aumente para 0,3 molar. Se você observar, isso aqui não é uma questão de diluição. Por quê? Eu falei que a gente trabalhava diluição quando falava que iria adicionar água ou a concentração diminuir. Nessa questão 8, ele está falando o contrário, falando que a água vai evaporar, vai tirar a água. E a concentração vai fazer o quê? Vai aumentar. Então, se a concentração vai aumentar, isso aqui não é uma questão de diluição. Isso aqui é uma questão que a gente fala que é uma questão de concentração da solução. Não concentração em relação à quantidade lá. Concentração é você pegar, por exemplo, e deixar a solução mais concentrada, com um valor maior. Tudo bem? Para você ter noção disso aqui, trazendo para o dia a dia, seria mais ou menos quando você vai fazer uma receita na cozinha e você deixa mais tempo aquela receita no fogo para ela ficar mais grossa, né? Ela ficar mais concentrada. Essa é a ideia, esse é o raciocínio aqui, de concentrar a solução. Tudo bem? Só que, como isso aqui é um processo inverso, é como se a gente estivesse pegando essa solução que a gente tinha aqui, ó, diluído na questão anterior, e transformasse nessa aqui. Então é o processo inverso da diluição. Como é o processo inverso, a gente pode trabalhar pela mesma regra. Então, mesmo não sendo uma questão de diluição, sendo uma questão contrária, né, ao processo de diluição, nós podemos resolver do mesmo modo. E como que a gente resolve? Você é igual a você. Você é igual a você. Tudo bem? E aí nós vamos trabalhar lá. Vamos ler o que a questão está falando para a gente. A questão fala que inicialmente nós temos 600 ml. Então nós temos um frasco que tem 600 ml e tem uma concentração de 0,1 molar. E nós vamos transformar isso em uma solução que tem uma concentração de 0,3 molar. Beleza? O que acontece? Nós vamos pegar os valores e jogar na fórmula. Vamos lá. O volume é 600. O volume é 600. A concentração é 0,1. O volume eu não sei e a concentração é 0,3. Tudo bem? Aqui nós vamos ter 60 dividido por 0,3, que é igual a volume.
Para a gente, né, não fazer a conta aqui com a vírgula, o que, que a gente faz? Coloca uma vírgula aqui e acrescenta um zero, tudo bem? E aí, como os dois têm uma casa depois da vírgula, a gente pode cortar, tranquilo? Então, nós vamos ter 600 dividido por 3, nós vamos achar que o volume final é igual a 200 ml. De novo, repara o que ele está te perguntando. A questão não quer saber que no final nós temos 200 ml. A pergunta é qual o volume que evaporou, qual foi o tanto que saiu. 600 para virar 200, tem que perder 400 ml. Então, a nossa resposta aqui vai ser o quê? 400 ml. Tudo bem? Essa que vai ser a nossa resposta da questão, 400 ml. Tudo bem? Então, resolvemos a nossa questão aqui. Beleza, como eu falei, a ideia aqui é mostrar o modo de resolução. Nós vamos pegar mais questões, né, de cada tipo. Vamos fazer uma bateria de vídeos aí com um tanto de questão de cada tipo. A ideia aqui primeiro é só mostrar como que você resolve cada um. Tranquilo? Vamos lá para o próximo tipo nosso. Nosso próximo tipo de questão, então, né? Como eu falei lá, ó, nós temos lá o primeiro que é coeficiente, segundo concentrações, terceiro diluição. O nosso quarto tipo de questão são as questões de mistura de soluto igual. E essas questões de mistura de soluto igual, como que a gente trabalha com elas? Nós trabalhamos com a fórmula você 1 mais você 2 é igual a você final. Isso se a gente tiver duas soluções. Se a gente tiver 3, é você 1 mais 2 mais 3. Se tiver 4 soluções, você 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a você final. Tudo bem? Esse é o nosso quarto tipo de questão. E aí, nós vamos pegar a questão aqui, ó, 9, para a gente ter um raciocínio aqui agora. Vamos resolver a nossa questão 9. Tudo bem? Dentro dessa questão 9 que a gente tem, vamos lá então, ó. Vamos lá. Questão 9. Tudo bem? Só para a gente ter noção. Como que a gente vai saber que a questão se trata de uma mistura de mesmo soluto? Ele vai falar, vai misturar um suco de limão com suco de limão. Ou é suco de limão é a mesma coisa. Ah, vai misturar um suco de maracujá com suco de maracujá. Pronto, é a mesma coisa. Ah, ou como nas questões, né? Ah, vai misturar uma solução de cloreto de potássio com cloreto de potássio. Vai misturar uma solução de hidróxido de magnésio com hidróxido de magnésio. Então você vai ver que é a mesma solução, o mesmo soluto ali na solução, tudo bem? No caso da questão, vamos lá. Misturam-se 300 ml de uma solução de H2SO4 0,2 molar com 200 ml de uma solução de H2SO4. Ué, H2SO4 é igual a H2SO4, então nós temos uma mistura de soluto igual. Então nós temos lá o frasco 1 que tem 300 ml de H2SO4 de 0,2 molar, que vamos misturar, não é isso? Com um frasco 2, que tem 200 ml de concentração 0,1 de H2SO4, não é isso? Com um terceiro frasco, vamos misturar isso aqui com um terceiro frasco, que tem 500 ml, não é isso? De solução de H2SO4 de 29,4 gramas por litro. E isso tudo vai resultar em um frasco final. Tudo bem? Esse frasco final que a gente tem, a primeira coisa que a gente tem que observar é o volume. Porque 300 ml, 200 ml, 500 ml, no final vão dar 1000 ml ou 1 litro. 1000 ml ou 1 litro. Tranquilo? 300 com 200 com 500 vai dar 1000 ml. Beleza? Tá. Só que, para a gente poder utilizar a fórmula, né? Você 1 mais você 2 mais você 3 é igual a você final, os volumes têm que estar na mesma unidade, ml, 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 porém a concentração tem que estar na mesma unidade, molar, molar, grama por litro. Ou seja, não, esse aqui ó, não está na mesma unidade. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui não é resolver a questão direto,
É uma das coisas que acontece em muitas questões. A questão ela não trabalha com um tipo de questão só. Ela trabalha com uma mistura. Ela vai juntar uma questão de coeficiente com a questão de concentração, com diluição. Ela vai misturar os 6 tipos de questões. Por exemplo, aqui nós temos uma mistura de concentrações, né? Porque ele quer que a gente transforme isso aqui em grama por litro. Para quê? Para uma concentração em mol por litro. Beleza? E como que a gente trabalha com as questões de concentração? Regra de 3. Então, vamos deixar essa folhinha de lado aqui, vamos transformar. Então, a gente tem um frasco que tem 500 ml, 29,4 gramas por litro. Tudo bem? Tá. Só que eu quero transformar isso aqui numa regra de 3. O que foi que eu falei com vocês na aula anterior? Que todas as vezes que a gente tiver, todas as vezes que a gente tiver um valor por outro, a gente já pega e se transforma. Então a gente tem o que aqui, ó? 29,4 gramas que está para 1 litro ou 1000 ml. Tudo bem? Isso aqui é de H2SO4. Beleza? Só que eu quero saber, a gente quer saber, qual é a concentração que tem em 1000 ml, ou seja, 1 litro, só que relacionado em mol. Eu quero transformar isso aqui para mol. Então, aqui, ó, ml está ml, aqui está grama, aqui está mol. Eu posso fazer essa relação direta? Não, não posso fazer essa relação direta. Por quê? Todas as vezes que ele pedir para a gente, né, para a gente poder trabalhar com essa questão, transformando grama em mol, o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar a fórmula que ele fornece para a gente. E a fórmula H2SO4, nós temos que o hidrogênio ele tem massa 1 lá na tabela periódica, só que a gente tem 2 dele. O enxofre tem massa 32, só que a gente tem 1 dele. O oxigênio tem massa 16, só que a gente tem 4 dele. Fazendo essa conta, nós vamos achar 98 gramas para cada 1 mol. Por que 1 mol? Porque todas as vezes a massa que a gente acha da fórmula é dada em grama para cada 1 mol. Se eu tivesse achado 22, ia ser 22 gramas para 1 mol. Essa relação de grama e mol é fixa, tudo bem? Isso é um valor constante, essa relação grama e mol. Só que a gente não tem 98 gramas. Nós temos quanto? Nós temos 29,4. Então, 29,4 gramas equivale a quantos mols? Vamos chamar aqui de N. Tudo bem? Ah, Tom, tem a fórmula para isso, que número de mols é igual massa sobre massa molar. Sim. Só que, de novo, você tem que ficar decorando fórmulas. Se você sabe a fórmula, ótimo. O objetivo nosso aqui não é mudar a maneira como você já tem um costume, nem tirar o seu conhecimento, não. Mas a gente pode fazer sem precisar ficar decorando fórmulas. Tudo bem? O que a gente tem que fazer aqui? Ó? Você pode resolver da maneira que você achar melhor. Você vai pegar lá a sua conta, vai fazer, tudo bem? Não importa como você faz a conta. O importante é que você vai fazer a sua conta da maneira que você tem costume. Multiplica cruzado, tenta achar uma relação entre os números, tranquilo? Mas o importante é que você vai fazer esses números lá. Multiplicando tudo, fazendo essa conta toda, nós vamos achar que N é igual a 0,3 mol. Ou seja, para 1000 ml nós temos 29,4. 29,4. Só que esses 29,4 equivalem a 0,3 mols. Então nós temos aqui, ó, 0,3 mol para 1 litro. Então 1 litro tem 0,3 mol. Nem precisou fazer a conta aqui nesse caso. Tudo bem? Então nós vamos poder voltar lá, ó, vamos voltar aqui na parte que a gente tinha lá e escrever no lugar de 29,4 gramas por litro, nós vamos falar que nós temos o quê? 0,3 mol por litro. Então, vamos riscar a nossa questão e nós temos 0,3 molar ou mol por litro. Tudo bem?
Esse é o nosso raciocínio aqui. Então, como eu disse, as questões elas costumam misturar, né? Misturar os estilos de questões. Não vai vir uma questão típica só de cada um, não. Tudo bem? Aí vamos lá. Aí agora, ml, 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 molar, molar e molar. Pronto. Agora nós podemos trabalhar com as mesmas unidades. O que a gente faz? O volume inicial é 300. Então, eu vou colocar aqui 300. A concentração é 0,2. 0,2. O volume aqui é 200. A concentração é 0,1. O volume aqui é 500. A concentração aqui é 0,3. O volume final é 1000. E a concentração final é o que eu quero descobrir. Tudo bem? Aqui nós vamos achar que vai tirar um zero aqui, vai ficar 60. Aqui vai ficar 20. Aqui vai ficar, tira um 0,50, 150. Igual a 1000C. Aqui nós vamos ter 80, mais 150 vai dar 230. 230. Os 1000 e o C estão multiplicando, então a gente passa o C para cá dividindo. Dividindo o 1000 é igual a C. Nós vamos achar então que C é igual a 0,23 molar. Pronto. Essa é a questão final. Tranquilo? Esse é o nosso resultado final aqui. Lembrando então que o objetivo nosso aqui é o quê? Nosso objetivo é simplesmente achar a concentração. Não é o que ele perguntou para a gente? Ele perguntou lá justamente qual a concentração. Tem a resposta? Tem. Nossa resposta então vai ser letra C. Nossa resposta então vai ser letra C. Tudo bem? 0,23 molar. Pronto, achamos a questão. De novo, não vamos pegar mais questões desse tipo aqui não, porque elas ficam muito repetitivas, elas se repetem muitas vezes. Então, vamos fazer só esse exemplo aqui. Quando a gente for fazer a série de vídeos de cada um, nós vamos fazer várias questões mesmo de cada tipo. Tudo bem? Mas o objetivo aqui é só mostrar como que a gente resolve cada estilo de questão. E aí, nós vamos agora para o nosso quinto tipo de questão. Nosso quinto tipo de questão, como eu falei para vocês lá na primeira aula, é a questão de mistura de soluto diferente. Só que é soluto diferente, só que nesse caso é sem reação. Sem reação. E aí, quando a questão é sem reação, a gente não vai ter que fazer um novo método, não. Nós vamos usar os métodos que a gente já tem. Essa questão de mistura, quando não tem reação, ela pode acontecer de duas maneiras. Ou, né, no modo de resolver. Ou nós vamos resolver igual uma questão de diluição, ou nós vamos resolver igual uma questão de mistura de soluto. Então, ou nós vamos usar você é igual a você, ou você 1 mais você 2 é igual a você final. Então, esse tipo de questão nós vamos resolver por um desses dois métodos que a gente já aprendeu. Nós vamos pegar a questão aqui para exemplificar para vocês como que é isso aqui. Vamos lá. Primeira coisa, como que a gente sabe se vai ter reação ou não? Como que a gente sabe se vai ter reação ou não? Para a gente saber se vai ter reação ou não, depende do nosso conhecimento de reações inorgânicas e de reações orgânicas. Então isso aí é um outro conceito, isso aí é um motivo para uma outra aula. Mas existem algumas dicas que a gente pode ter, né? Que a gente pode dar para vocês agora, nesse momento, sem precisar entrar nos conceitos de reações orgânicas e inorgânicas. Vamos ler a questão e aí eu dou as dicas para vocês saberem quais são. Vamos lá. Primeira coisa, tá assim, ó. Misturam-se 200 ml de uma solução de hidróxido de potássio de concentração de concentração 5 gramas por litro com 300 ml de hidróxido de cálcio, né, CaOH. Qual a concentração final? Então vamos lá. Primeira coisa, como que a gente sabe que isso aqui é diferente? Ué, hidróxido de potássio é o KOH, que é diferente da solução de hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Tudo bem? Então já são diferentes. Agora, como que eu sei que vai haver ou não reação?
Como eu falei, depende do conhecimento de inorgânica, neste caso. Mas existe uma dica que é o seguinte: isso aqui é uma base, isso aqui também é uma base. Então, a dica é, quando juntar base com base ou ácido com ácido, não há reação. Ácido com ácido ou base com base, não vai haver reação. Outra dica, que aí ele pode combinar coisas diferentes, né? Pode combinar um ácido com um sal com uma base, ou uma base com né? Combina ou sal com sal. Como que você vai saber que não vai haver reação em comum? Não vai haver reação em comum quando tiver um íon em comum. E dessa forma, para você saber se tem íon em comum ou não, também é preciso do conhecimento de inorgânica. Beleza? Então, o que acontece? Nesse caso, é base e base. Podemos usar essa justificativa. Mas também podemos usar a justificativa, né, do íon comum, que é o OH e o OH. Na verdade, a regra que prevalece mesmo é a do íon comum. Se tem íon em comum, não vai ter reação. Mas a questão de perceber o íon muitas vezes é difícil. Então o que a gente pode utilizar? Né? Usar a regra para a gente pensar na semelhança, né? Base com base, ácido com ácido. Mas no caso do ácido, o íon comum seria o H+, e no caso da base seria o OH-. Mas como nem todo mundo tem o conhecimento suficiente para entender isso, a gente pode utilizar esse conceito. Beleza? Então tá. Aqui não tem reação. Beleza? O que acontece? Ele informou para gente que a concentração inicial é de 5 gramas por litro. Não falou nada disso aqui. Ele só perguntou para a gente qual que vai ser a concentração final. Presta atenção, no final nós teremos KOH e nós teremos CaOH2. Só que eu não tenho a concentração inicial da base, né? Da base de cálcio. Então não posso falar nada dela no final, porque para fazer a conta eu precisaria de algum valor aqui. E ele não me forneceu. Mas ele me forneceu o dado do KOH, então é possível saber o valor final. Ele falou que aqui foi misturado 200 ml e aqui foram 300 ml. 300 ml. No final, 200 com 300 darão 500 ml. Tudo bem? 500 ml. Então tá, no caso, como eu não tenho informação do CaOH, o valor que ele quer descobrir, o valor que eu posso informar para ele é do KOH. E aí, presta atenção, se não há reação, ele só está me pedindo disso aqui, né? Ele está me pedindo, no caso do KOH, ele quer saber a do KOH aqui. Então, presta atenção, o que a gente vai fazer? Como ele quer saber a quantidade de KOH e o KOH está aqui, presta atenção, é o mesmo soluto, não é isso? Eu quero descobrir a concentração do mesmo soluto. Quando o volume aumenta. Quando o volume aumenta, isso é uma questão de diluição. E diluição nós resolvemos por você é igual a você. Você é igual a você. E aí nós vamos resolver a questão agora. Nós vamos pegar lá. Qual é o volume inicial? O volume inicial é 200. A concentração inicial é 5. O volume final é 500. A concentração final é o que eu quero descobrir. O 500 está multiplicando aqui, joga para cá dividindo. Então, a gente vai ter 200 vezes 5 dividido por 500, igual a C. Tudo bem? Nós podemos cortar os dois zeros, não é isso? Podemos cortar os dois zeros aqui. E assim como podemos cortar os 5 aqui. Nossa resposta, então, é que a concentração será de 2. 2 o quê? A unidade do primeiro não é grama por litro? A unidade do último também tem que ser grama por litro, porque tem que ser as mesmas unidades. Então, nossa concentração final será 2 gramas por litro de KOH. Tom, mas e a concentração do CaOH2? Ele não informou nada para a gente, não tem como a gente falar nada dela. Tudo bem? Então, esse vai ser o nosso raciocínio aqui. Só que nós vamos pegar uma outra questão agora. Isso aqui foi a questão 10 que a gente está fazendo, né? Essa foi a questão 10 que a gente estava resolvendo. Tudo bem? Vamos para a questão 11 agora. Vamos resolver a questão 11. Vamos resolver lá a questão 11. Vamos lá. Questão 11. Tudo bem? Então,
tá bom. Vamos resolver aqui, ó. Tá o seguinte. 200 ml de uma solução 0,3 molar de NaCl são misturados a 100 ml de uma solução molar de CaCl2. A concentração em mol por litro de íons cloreto na solução resultante é... Vamos lá, então. O que ele está pedindo para a gente? Vamos lá. Na questão 11. Vamos colocar aqui questão 11. Tudo bem? O que a gente tem? Nós temos uma solução de NaCl que tem 0,3 molar, que vai ser misturada com a solução de CaCl2, não é isso? Que tem concentração molar. Quando fala só molar, sem colocar valor nenhum, é porque isso é 1 molar. Porque eu posso falar que isso aqui é 0,3 molar. Mas se eu falo, igual falou na questão, só molar sem falar o valor, é porque o molar é 1. Tudo bem? O que a gente precisa entender aqui? É que a gente vai ter 200 ml disso, não é isso? 100 ml desse aqui. E no final, nós teremos uma solução resultante que terá 300 ml. Tá, só que a pergunta aqui é qual a concentração no final, mas qual a concentração final do íon cloreto. E o íon cloreto é o íon Cl. E a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente tem aqui ó, NaCl, certo? Um NaCl acaba formando um Na mais um Cl-. Então, no caso dessa questão, falou que a gente tem 0,3 molar de NaCl, o que vai resultar em 1 para 1, 0,3 vai formar 0,3 molar de Cl- na primeira solução. Então, nesse primeiro aqui, nós temos 0,3 molar, não é isso? De Cl-. Agora, olhando a segunda solução, nós temos aqui, ó, um CaCl2 forma um Ca mais 2 Cl-. Então, como é que eu sei que um vai formar 2, um forma 3, um forma 4? De novo, conhecimentos de inorgânica, beleza? Não é o momento para a gente estar discutindo. Posso dar algumas dicas agora, mas isso é um conhecimento de inorgânica, beleza? Essas matérias igual soluções, estequiometria, equilíbrio, requer você saber um pouco dessas outras funções, dessas outras fórmulas aí, tudo bem? Tá, vamos lá então. O que a gente precisa ver aqui? Ó? Nós precisamos ver o seguinte. Vamos lá. Se a gente tem 1 molar de CaCl2, isso aqui vai formar o quê? 1 forma 2, então 1 vai formar 2. 1 né? Aqui, ó, 1 formou 1, então 0,3 formou 0,3. 1 formou 2, 1 forma 2. Então isso quer dizer que a concentração aqui para a gente é de 2 molar de Cl-. 2 molar de Cl-. Pronto. Esse é o nosso raciocínio e a partir daqui a gente vai trabalhar. Presta atenção, a questão quer saber qual a concentração de cloreto no final. Então, eu tenho uma solução de cloreto mais outra solução de cloreto. Solução de cloreto com solução de cloreto é uma mistura de solutos iguais. E mistura de solutos iguais, nós resolvemos pela fórmula você 1 mais você 2 é igual a você final. Então, é isso que a gente vai ter que fazer aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos separar aqui o espaçozinho para a gente fazer. O que a gente tem? Vamos lá. Nós temos, no caso, então, o volume inicial. O volume inicial é 200. Então, 200. A concentração inicial é 0,3 vezes 0,3. Mais o volume do segundo é quanto? 100. Vezes a concentração, que é 2. É igual ao volume final, que é quanto? 300. Vezes a concentração que eu quero descobrir, que é C.
na pontinha aqui, beleza? Mas dá pra ver aí, né? Nós colocamos isso aqui, 300C. Nós vamos multiplicar aqui, vai ficar 60. Aqui vai ficar 200, que é igual a 300C. E o C tá pequenininho, beleza? Aqui nós vamos ter 260. O 300 está multiplicando, a gente passa para cá dividindo, tudo bem? Que é igual a C. Podemos vir aqui, corta um zero, tudo bem? E vamos dividir agora 26, nós vamos dividir agora 26 por 30, beleza? 26 dividido por 30, que vai dar exatamente 8,666666666. Então, concentração é igual a 0,866666666. Nossa resposta, então, será a letra E. Nossa resposta, nós vamos lá na alternativa, então, e vamos marcar letra E lá. Vamos marcar letra E. Letra E é nossa resposta. Letra E é nossa resposta. 0,86 molar. Beleza? Essa é a nossa, ou mol por litro, não é isso? Que é a nossa concentração aqui agora. Tudo bem? Então, esse é o nosso raciocínio agora. Tranquilo? Beleza, então. Beleza, então. Vamos passar para a próxima, então. O que acontece? Como eu falei, então, a mistura de soluto diferente sem reação, nós podemos trabalhar com diluição, quando ele pedir a concentração de cada composto de forma individual, é isso que a gente vai usar, né? Se for compostos de forma individual, ele pedindo a concentração, a gente trabalha como se fosse a diluição de cada um. Agora, se ele pedir a concentração de um íon que está ali comum a duas ou mais soluções, nós vamos trabalhar como se fosse mistura de soluto, beleza? Nós vamos pegar mais questões para a gente poder resolver isso aqui. E nós vamos agora para o nosso sexto e último tipo de questão de solução. Então, nós dividimos soluções em 6 grandes grupos. Esse sexto grupo é a mistura, certo? De soluto diferente, só que agora é com reação. Agora é com reação. E como que a gente resolve a questão de mistura de soluto com reação? Nós vamos resolver utilizando a regra tom. Para a gente resolver, nós temos que usar tom. O que é tom? Primeiro nós vamos tirar os dados, olhar a estequiometria e montar a solução. Isso é a regrinha que a gente vai fazer. Nós vamos fazer tudo por regra de 3. Tem como utilizar fórmula? Tem, existem fórmulas que resolvem algumas das questões, não são todas as questões, esse é o problema. Ainda vem a isso, né? Você fica decorando fórmulas, porém as fórmulas não resolvem todos os casos. Para cada situação existe uma fórmula diferente e você tem que ficar decorando fórmulas diferentes. Beleza? Isso aqui, mistura de soluto, diferente com reação, então nós vamos usar regras de 3. Serão 3 regras de 3, de modo geral. Uma para a gente tirar os dados, uma para a gente olhar a estequiometria e uma para a gente montar a solução. Tudo bem? Vamos lá então, que aí a gente vai ver aqui. Vamos pegar, né, a nossa questão 12 aqui para a gente entender como que isso acontece aqui. Vamos lá. Tá assim então, ó, vamos ler a questão. Um volume igual a 200 ml de uma solução aquosa de HCl, 0,2 mol por litro, neutralizou, completamente. Aqui vem uma expressãozinha mágica. Na verdade, o mais mágico aqui é o neutralizou, porque na maioria das vezes, você vai falar assim, foi usado para neutralizar. Ele não vai vir com completamente, não. Essa palavra completamente, ela não é obrigatória, não, beleza? Ela pode aparecer ou não, beleza? Mas falar que neutralizou completamente é o ideal, beleza? O ideal é que se coloque neutralizou completamente. Mas se não aparecer, vai ter problema não, tranquilo? Vamos lá. Aí nós temos o seguinte, neutralizou completamente 50 ml de uma solução aquosa de CaOH2. Pronto, beleza.
Igual eu falei, falou, neutralizou. Quais são as palavrinhas mágicas que a gente tem? A gente tem a palavrinha mágica titulação, ou suas variantes, né? Usou para titular, foi titulado, titulou, beleza? Titulação e neutralizar. Neutralizar. Essas duas palavrinhas, elas são mágicas, porque titulação e neutralizar, ou neutralização, né, e suas variantes, são palavrinhas mágicas. Porque todas as vezes que falar essas palavrinhas, nós já vamos saber que teve reação. Para ter titulação, para ter neutralização, tem que ter reação. Então, nós já sabemos que é um caso de mistura de soluto com reação. Pronto. Beleza? E além disso, isso aqui, essas duas palavrinhas querem dizer que não há excesso. Não há excesso. Então, isso quer dizer que nós vamos colocar as quantidades ideais para trabalhar. Nós não vamos trabalhar com excesso. Beleza? Então, essas duas palavrinhas são importantes por isso. Falou titulação ou variantes dela, falou neutralizar ou variantes dela, quer dizer que a gente não vai ter excesso. Nós vamos trabalhar com a quantidade ideal, com a quantidade necessária. Tá, vamos lá. O primeiro passo, então, como a gente sabe que isso aqui é uma questão de titulação, nós vamos resolver isso utilizando o quê? Nós vamos ter que utilizar tom. Nós vamos ter que utilizar tom. O que é tom? O primeiro passo é tirar os dados. Como assim tirar os dados? O que a questão está falando para a gente? A questão falou que nós temos um frasco de HCl que tem 0,2 molar, ou seja, mol por litro, e 200 ml. Beleza? E 200 ml. Que foi neutralizado com um frasco de CaOH2, beleza? CaOH2, que tinha 50 ml. Pronto. Preste atenção. Se você só bater o olho nisso aqui que eu já escrevi, você já consegue saber o que a questão quer de você. E o que a questão quer? Presta atenção. Eu te dei a substância, dei a substância. Dei o volume, dei o volume. Dei a concentração, mas não dei a concentração. Ou seja, o que ele quer descobrir? A concentração. Então, só de você fazer esse desenho, essa primeira parte, que é o quê? Tirar os dados, beleza? Tirar os dados, nós já conseguimos saber, inclusive, só de olhar para isso, qual é o que a questão quer da gente. A pergunta, que nesse caso é a concentração aqui. Tudo bem? Tem questão que vai faltar a substância, vai te perguntar qual é a substância. Tem questão que vai faltar qual o volume e quer te saber qual é o volume. Tudo bem? Como eu falei, nós vamos começar isso por uma regra de 3. E por onde a gente começa? A gente começa fazendo a regra de 3 por onde a gente tem os dados completos. E a gente tem os dados completos aqui, ó. Aqui está faltando, aqui está completo. O que a gente faz para a gente resolver? Nós vamos pegar o que é 0,2 molar. 0,2 molar é 0,2 mol para cada 1 litro ou 1000 ml. 1000 ml. Só que nós temos 0,2 mol para 1000 ml. Só que a questão não tem 1000 ml, a questão só tem quanto? Só 200 ml. A questão só tem 200 ml. Então, a questão tendo só 200 ml, o que a gente vai ter que fazer aqui? Nós vamos ter que descobrir quantos mols nós temos. X mols. Tranquilo? Nós vamos pegar aqui e vamos fazer a nossa continha, né? Podemos cortar 2 zeros aqui, assim. Beleza? Multiplica 2 aqui, vai dar 0,4, dividido por 10, nós vamos achar, vai ficar aqui, 10x é igual a, dividir por 5, né? Dividir por 5 vai ficar 0,4, né? Mas vamos lá, 0,4, x é igual a 0,04 mol. 0,04 mol de quê? De HCl. Então, essa aqui é a nossa primeira conta, é o nosso primeiro raciocínio, nosso primeiro passo. Nós estamos utilizando, né, a regrinha tom, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos para o próximo passo do tom. Qual é o próximo passo de tom? Vamos lá. Tom. O segundo passo de tom é o O. O que é o O aqui, gente? O O é olhar estético.
estequiometria. Estequiometria. Olhar a estequiometria. Como que a gente vai olhar a estequiometria? Nós vamos montar a reação. Nós vamos balancear a reação, tirar, marcar a substância. Nós vamos seguir exatamente os passos que nós temos que seguir para estequiometria. Na estequiometria a gente não tem que seguir exatamente os passozinhos lá? Aqui exatamente. Se precisar de excesso, nós vamos trabalhar com reagente em excesso. Se precisar trabalhar com pureza, nós vamos trabalhar com pureza. Se precisar trabalhar com rendimento, nós vamos trabalhar. Nessa parte aqui nós vamos fazer todos os passos que a gente aprende na estequiometria. Então nós vamos pegar aqui, ó. Primeiro passo da estequiometria é montar a reação HCl mais CaOH2, certo? Que vai formar CaCl2 mais H2O. Só que a gente tem que montar a reação balanceada. E para essa reação ficar balanceada, nós temos que colocar 2 aqui e 2 aqui na água. Tudo bem? Temos a reação balanceada agora. O que a gente precisa fazer aqui? Marcar as substâncias que a gente vai calcular. Nós vamos calcular o HCl e o CaOH. Nós vamos calcular o que do HCl? Nós vamos calcular mol, porque na questão anterior falou mol. E a gente quer calcular mol da base. O que a gente vai fazer agora? Retirar os dados da primeira linha da regra de 3 da equação. Na equação tem 2 mols e aqui nós temos 1 mol. Na segunda linha da regra de 3, nós vamos tirar os dados do enunciado. Eu preciso voltar exatamente no enunciado? Não. Por quê? Porque na primeira etapa a gente retirou os dados do enunciado. Então a gente pode olhar. Aqui a gente quer saber quantos mols da base. Então se eu quero saber quantos mols da base, é X. E aqui eu descobri que eu tenho 0,04 mol de HCl. Então vou ter aqui 0,04 mol de HCl. Pronto. Está montado. Viu aqui? Ó, você não precisa voltar no enunciado porque você já tirou os dados do enunciado aqui. Essa foi a nossa primeira conta, né? Essa aqui foi a nossa primeira conta. Essa aqui vai ser a nossa segunda conta. Tudo bem? Essa vai ser a nossa segunda conta, nosso segundo raciocínio. Fazendo a conta aqui, nós vamos descobrir, né, que daqui para cá divide por 2, daqui para cá vai dividir por 2 também. X é igual a 0,02 mol. Beleza? Só que aí, vamos dizer o seguinte, essa questão é uma questão aberta. E sendo uma questão aberta, a gente não pode repetir incógnitas. E vamos dizer que você está fazendo num lugar que só pode utilizar caneta. Né? Você vai responder a questão aberta num lugar que só pode responder com caneta. E você já escreveu X aqui nessa segunda conta e X nessa primeira conta. E você só se deu conta depois que já escreveu. Aí você fala assim, gente, vou perder ponto, vou perder nota por isso. Não. Ah, vou rasurar? Também não. O que você faz? Você vai vir aqui na sua conta e puxar umas perninhas para cá. Ó. Pronto. Transformamos a incógnita X em uma incógnita W. Pronto. E não repetimos a incógnita. Isso é uma possibilidade que a gente pode fazer para não repetir incógnitas. Tranquilo? Lembrando que cada vez que você vai fazer a conta, é ideal que você coloque uma incógnita diferente, a menos que seja para a mesma coisa. Beleza? Então, nós temos 0,02 mol de quê? De CaOH2. Tranquilo? Então, galera, essa foi a nossa segunda conta, nosso segundo passo, beleza? O que a gente tem que fazer agora é ir para o nosso terceiro passo do tom. E nosso terceiro passo do tom é o quê? É montar a solução, beleza? Como que a gente vai montar a solução? Nós temos que voltar à ideia inicial, que estava lá no primeiro, no primeiro passo lá, que a gente fez os desenhozinhos dos frascos. Olha só, fez os desenhos do frasco para a gente entender melhor. A gente quer saber a informação dessa solução aqui. Só que como aqui tem muita conta, está muito embolada, a gente vai fazer uma outra conta. Nós vamos pegar aqui, ó. Nós temos um frasco, então. Nós temos um frasco que é de CaOH2, que tem 500 ml. Tudo bem? E o que foi que a gente descobriu no nosso segundo passo? No nosso segundo passo, nós descobrimos que nós temos 0,02 mol. Então, dentro desses 500 ml, nós temos 0,02
mol, não é isso? De CaOH2 em 500 ml. Porém, nós queremos saber quando a gente tiver 1000 ml, ou seja, 1 litro, qual é a quantidade de mol que a gente vai ter. A gente vai colocar X. Aí fala, Tom, de novo, coloquei X, não posso ficar repetindo incógnita. O que você pode fazer? Você pode colocar lá, igual lá tá X, você vem cá e coloca também X1. Pronto, X é diferente de X1, X2, X3. É outra maneira que você tem para evitar de ficar fazendo rasura. Talvez você já colocou e não quer ficar fazendo rasura, você pode fazer isso, beleza? Colocar X1, X2. O que mais que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Vamos olhar aqui. Daqui para cá o número dobrou, daqui para cá o número vai dobrar. Então, x1 é igual a 0,04 mol, não é isso? Que aqui é ml, ml, mol, aqui tem que ser mol. Mol, só que é em cada litro. Então, isso aqui é mol por litro de CaOH2. Pronto. Se a gente voltar na pergunta lá, o que a questão está falando com a gente? Determine a concentração em quantidade de matéria da solução básica. Pronto, já achamos a concentração aqui. Beleza? Achamos a quantidade. Vamos para a nossa próxima questão para a gente ver que a gente resolve seguindo exatamente os mesmos passos. Tudo bem? A gente usa exatamente os mesmos passos para a gente poder raciocinar aqui na questão. Vamos lá. Questão 13. Calcule o volume em litros de uma solução aquosa de ácido clorídrico de concentração 1 mol por litro, né? 1 molar, necessária para neutralizar 20 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio 3 molar. Primeiro passo, né? É uma questão que vai neutralizar, vai ter realmente uma reação acontecendo aqui. Para a gente fazer então essa questão 13, não é isso? Questão 13. Nós vamos lá, nós vamos resolver por tom. O que é tom? O que é o primeiro passo? É tirar dados. Tirar dados. Tirando os dados, nós temos uma solução, não é isso? De ácido clorídrico, HCl, que tem 1 molar. Ele quer descobrir o volume. O volume é aquilo que ele quer descobrir, não é isso? Que vai ser usado para neutralizar, uma solução, né, de hidróxido de sódio, de NaOH, que tem uma concentração 3 molar e foi usado um volume de 20 ml. Pronto. Só de montar isso aqui, a gente não precisa nem ler o enunciado para saber o que ele quer perguntar da gente, né? Vamos lá, ó. Substância, substância, concentração, concentração, deu volume, falta o volume, né? Apesar que já estava logo no início da questão perguntando qual o volume, mas só de você olhar para os dados que você anotou, você já sabe o que a questão quer saber de você, o que ela está te perguntando, tudo bem? O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos pegar e vamos dar prosseguimento. Como que a gente faz? O que é zero? O que é 3 molar? 3 molar são 3 mol para cada 1 litro, ou 1000 ml. Só que nós não temos 1000 ml, nós só temos 20. Então, 20 ml, nós teremos X. Beleza? Corta um zero, corta um zero. Beleza? Vamos aqui, 2 vezes 3, 6, dividido por 100, X é igual a 0,06 mol de NaOH. Pronto, essa foi a nossa primeira conta, o nosso primeiro passo, beleza? Que é tirar os dados. Nós vamos para o nosso segundo passo. Qual é o segundo passo? Vamos lá, ó, tom. O que é tom mesmo? O segundo passo aqui é olhar estequiometria. Olhar estequiometria. E a estequiometria, nós vamos, o primeiro passo nosso é o quê? É montar a solução. HCl mais NaOH formando NaCl mais H2O. Beleza? Ele forneceu para a gente mol, né, de NaOH e forneceu mol também de HCl. Na verdade, ele deu a concentração, então ele está fornecendo em mol. Então, nós vamos trabalhar aqui com mol, beleza? E vamos trabalhar aqui com mol. Tudo bem? Beleza. Nós temos 1 mol do HCl, porque o primeiro valor a gente tira da equação. Nós temos 1 mol
1 mol de NaOH, porque a primeira linha de regra de 3 nós tiramos da equação. Tudo bem? Tá, vamos lá. O que mais que a gente vai fazer? A segunda linha nós tiramos os dados do enunciado. Para não precisar voltar no enunciado, nós já tiramos os dados. Os dados do enunciado informam para a gente que nós temos 0,06 mol de NaOH. Então, nós vamos pegar esse valor e colocar na equação. 0,06 mol de NaOH, que vai estar para quê? Para Y. Y é igual a 0,06 mol de agora HCl. Pronto. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos para o nosso terceiro passo. Vamos para o nosso terceiro passo de tom. Qual é o terceiro passo de tom? O M aqui quer dizer o quê? Montar solução. Montar solução. Montar solução. Tudo bem? Como que a gente vai montar a solução nesse caso? Nós vamos pegar aqui, ó, vamos lá. Nós temos um frasco de HCl, certo? Um frasco de HCl que tem 1 mol por litro. É 1 mol para cada litro. Então, 1 mol para 1000 ml. 1 mol por litro. Só que nós descobrimos que nós temos 0,06 mol. Então, nós precisamos de quantos litros? Nós vamos precisar de 1 litro, vamos chamar de V. Vamos achar que V é igual, tudo bem? Vamos achar que V é igual a 60 ml. Pronto. Achei o resultado aqui. Achamos o valor da questão. Resolvendo de novo por 3 regras de 3, seguindo os mesmos passos, beleza? Vamos para a nossa outra questão. Vamos resolver outra questão aqui agora, olha só. Usando o mesmo raciocínio. Questão 14 nossa aqui, ó. Questão 14 nossa aqui. Misturamos 300 ml de uma solução aquosa de H3PO4. 0,5 mol por litro com 150 ml de solução aquosa de KOH 3 mols por litro. Qual a molaridade da solução final em relação ao sal formado? Tudo bem? Aqui ele está falando que vai formar um sal. Toda vez que a gente forma uma substância é porque a gente tem uma reação. Então, se a gente está diante de uma situação que a gente mistura e tem uma reação, nós vamos usar tom. Nosso raciocínio é usar tom. Tudo bem? Vamos usar tom aqui para a gente resolver. Tá, primeiro passo é tirar os dados. Nós temos um frasco, certo? Que tem H3PO4, é isso? 300 ml, que é 0,5 mol por litro, que vai ser misturado com uma solução de KOH, que é 3 molar, tudo bem? Só que a gente está usando 150 ml. A gente está usando 150 ml. Repara que aqui não faltou dado nenhum. Por quê? Porque ele não quer saber dados disso aqui. Ele quer saber o dado do sal que a gente vai ter no final. E no final, 300 com 150 dão 450 ml. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. O primeiro passo nosso, o T é tirar dados. Tirar dados, né? Tirar os dados. Só que aqui nós temos duas informações, dois dados completos. Então nós temos que fazer a conta para os dois. Nós vamos fazer uma conta aqui para o H3PO4, que nós temos lá 0,5 mol para cada 1000 ml, ou 1 litro, certo? No caso, a gente tem 300 ml, então nós vamos ter X. Cortamos dois zeros, não é isso? Vamos achar que X é igual a 0,15 mol de H3PO4. Tudo bem? Vamos ter que fazer a conta agora também, para o KOH. Repara que essa situação aqui requer que a gente faça mais contas do que o comum, mas a gente vai continuar usando a mesma sequência de raciocínio. Vamos lá, nós temos 3 mol para cada 1000 ml, para 1 litro. Só que a gente tem 150
ml. Corta um zero, nós vamos ter aqui y. Y é igual a 0,45 mol de KOH. Tudo bem? Então, achamos a quantidade de H3PO4 e de KOH. Beleza? Esse foi o nosso primeiro passo. Mas o nosso primeiro passo foi composto, neste caso agora, por duas contas. Nosso primeiro passo foi composto agora por duas contas. Tudo bem? Vamos seguir o nosso segundo passo. Nosso segundo passo de tom é o quê? É olhar a estequiometria. Então, vamos olhar a estequiometria. Olhar estequiometria. Vamos lá. A estequiometria diz que nós temos H3PO4 mais KOH, formando K3PO4 mais H2O. Para a gente balancear essa equação aqui, a gente coloca 1, 3, 1 e 3 aqui. Tudo bem? E aí a gente fica com a equação balanceada aqui agora. Só que a gente tem mol disso, a gente tem mol disso, e a questão, né, a pergunta é quantos mols nós temos disso. Opa, nós marcamos 3 coisas aqui. Quando a gente marca 3 coisas na estequiometria, é provável, não é certeza que estamos diante de um caso de reagente em excesso. E quando estamos diante de um caso de reagente em excesso possível, nós temos que identificar se realmente há um excesso e se há, quem é o limitante e quem é o excesso. Então, antes de resolvermos a estequiometria, nós temos que fazer uma outra conta separada, que é comparando, né? Nós vamos comparar o que a gente precisa. E sempre que a gente vai comparar o que a gente precisa, a gente compara com os reagentes. Então essa aqui é vai ser a nossa terceira conta, né? Nós já fizemos 2, essa aqui vai ser a nossa terceira conta. Vamos lá. Dentro do que a gente precisa de 1 H3PO4 para cada 3 KOH. O mesmo, né, que seja um passo à parte, nós vamos utilizar dos dados que estão na equação. E os dados da segunda linha da regra de 3, nós tiramos do enunciado. No enunciado, nós temos 0,15 e 0,45. Não podemos colocar os dois, porque senão não tem conta para fazer. Então, você escolhe qual que você quer colocar. Tanto faz. Você vai escolher. Ah, quero colocar o 15, quero colocar o 45, tanto faz. Vou colocar o 45, porque geralmente a gente acaba pegando sempre o dado que vem primeiro. Só para variar um pouco. 0,45 mol de KOH. Precisaremos de quanto? De W. Tudo bem? Vamos descobrir que W é igual a 0,15 mol. E aí, o que a gente faz aqui? A gente vai comparar o que a gente precisa, certo? Isso aqui é o que a gente precisa. Com o que a gente tem. O que a gente tem? O que a gente tem é o valor que foi achado lá. Nós temos o quê? Nós temos 0,15. Se a gente precisa de 0,15 e tem 0,15, está faltando? Não. Está sobrando? Não. Então, se a gente tem 0,15 mol, né? 0,15 mol, isso qual a conclusão a gente chega? Que não está nem faltando, nem sobrando. Então, não há excesso. Não há excesso. Não há excesso. E se não há excesso, eu posso utilizar qualquer um dos dois dados aqui que a gente vai conseguir fazer a questão. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e podemos utilizar na regra de 3 qualquer um. Beleza? Lembrando que isso aqui são os raciocínios que a gente utiliza para resolver estequiometria. Ah, Tom, eu já consegui bater o olho direto e ver que 15,45 é proporcional. Ótimo! Quer dizer que você já tem uma habilidade matemática melhor e consegue trabalhar isso aqui melhor. Tudo bem? Mas a gente faz dessa forma aqui. Tranquilo? Vamos lá então. Um desse aqui, 1 mol desse, certo? Está para 3 mol desse, que está para 1 mol desse. Você vai escolher qual dos dois valores que você vai utilizar.
Você vai voltar lá na etapa anterior e usar. Ah, eu quero usar o 0,15 ou eu quero usar o 45? Tanto faz. Use o que você achar mais fácil. Tudo bem? Vou usar o 0,15. 0,15 mol, 15 mol está para Z. 1 está para 1, 0,15 está para 0,15. Z é igual a 0,15 mol de quê? No caso aqui, do sal. K3PO4. Essa foi a nossa quarta conta. Essa foi a nossa quarta conta. Tá vendo? Nesse caso, a gente está precisando fazer mais contas, mas continuamos utilizando os raciocínios. Por que a gente teve que fazer mais conta? Porque foi um caso de estequiometria especial, mas nós vamos seguir os passos da estequiometria, que foi o que eu falei. Aí nós vamos agora para a nossa terceira e última etapa, né? Nós vamos para a nossa terceira e última etapa de tom. Nossa terceira e última etapa é o quê? É montar solução. Montar solução, beleza? E para a gente montar a solução, a gente precisa fazer o quê? Precisamos ir lá e desenhar. No caso, o frascozinho que vai ter K3PO4, nós descobrimos na questão anterior que a gente tem 0,15 mol dele, certo? E que esse 0,15 mol dele, quando a gente olhou na primeira etapa, ele estava em um volume de 450 ml. Quando a gente estiver num volume de 1000 ml, ou seja, 1 litro, nós teremos uma concentração M. Vou achar, né? Corta um zero aqui. Nós vamos achar 15, né? Dividir por 45, molaridade vai ficar aqui então 15 dividido por 45, beleza? 15 dividido por 45 vai dar 0,333. Então a nossa concentração é 0,333333 mol por litro. De quê? De K3PO4. Tranquilo aqui? Beleza? Vamos pegar então nossa última partezinha aqui, nossa última questãozinha aqui, para a gente encerrar, né, os casos gerais aqui, e depois nós vamos fazer mais vídeos separando aí cada tipo, cada subtipo para vocês, tudo bem? Fazendo mais questões para dar mais exemplos. Vamos lá, tá assim, ó, o volume de HCl gasoso medida na pressão de 624 milímetros de mercúrio e temperatura igual a 27 graus Celsius, necessário para neutralizar completamente 500 centímetros cúbicos de uma solução aquosa de 0,2 molar de NaOH é. Presta atenção, essa questão ela é uma mistura, como eu falei, as questões costumam misturar, de soluções e gases. Mas ela vem a palavrinha importante para a gente aqui, ó, a palavrinha-chave nossa, neutralizar. Se vem essa palavrinha neutralizar, o que a gente vai pensar? Que nós vamos ter um caso de mistura de soluções diferentes, solutos diferentes, com reação, que a gente resolve usando tom. Pronto. Essa é a maneira, isso é que vocês têm que pensar. Vocês vão resolver sempre seguindo um raciocínio. Então vamos lá. Primeiro eu tenho o HCl, certo? Vou ter um lugar que vai ter o HCl. Ah, mas é gás, não tem problema não, por isso que eu coloquei fechado. Porque gás vai estar fechadinho no recipiente, beleza? Que vai reagir com a solução de NaOH, tranquilo? A solução de NaOH. Essa solução de NaOH tem, né, 500 ml ou centímetros cúbicos, tanto faz, não é isso? E tem uma concentração de 0,2 molar. Pronto. O que a gente vai fazer? Ele quer saber o volume disso aqui, ó, o volume desse gás que a gente vai usar, não é isso? Mas vamos lá. A gente começa, né, resolvendo a questão, o quê? Pelo T, né? Isso que é o T de tom? Tirar os dados. Nós vamos tirar os dados. Vamos tirar os dados. Tá, a gente tira os dados de onde? A gente tira os dados de quem está completo. Quem está completo? NaOH. A gente tem 0,2 mol para cada 1000 ml. Só que a gente tem 500 ml. Então a gente vai ter o quê? X. X é igual, se aqui é metade, aqui vai ser metade. 0,1 mol. 0,1 mol de quê? NaOH. Pronto. Acabamos a primeira parte. Vamos resolver a nossa segunda parte, né? Segunda parte, nosso segundo raciocínio nosso é o O. O que quer dizer o O? Olhar estequiometria. Olhar
Estequiometria. Vamos olhar a estequiometria. Na estequiometria, HCl, tudo bem? Está para Na, né? Opa, reage com NaOH, formando NaCl mais H2O, certo? O que a gente faz? Nós temos aqui, ó, NaOH, a gente tem mol. O HCl, ele quer saber o volume de gás. Se tivesse na CNTP, a gente já podia colocar direto volume aqui, mas não tá. Então, quando não estiver na CNTP, o ideal é que a gente trabalhe com o quê? Com mol também. Mesmo que a questão esteja pedindo o volume do gás, mas se não for na CNTP, o ideal é você trabalhar com mol e depois você transforma esse mol em volume depois. Tudo bem? Então, essa é um macetezinho. Se você quiser achar direto, pode, mas eu prefiro fazer assim. Tudo bem? Vamos lá. O que a gente faz? A gente tem 1 mol de HCl que está para 1 mol de NaOH. Só que a gente tem, né, tirando da equação, só que a gente tem aqui na questão anterior, a gente descobriu que tinha 0,1 mol de NaOH. Então, nós vamos ter o que aqui? Y. Y é igual a 0,1 mol de HCl. Pronto, fizemos o nosso segundo raciocínio. Vamos para a nossa terceira etapa. Nossa terceira etapa de tom é o que? É montar a solução. Montar solução. Montar solução. E no caso aqui que a gente vai montar a solução, o que é montar a solução aqui? Ó, nós temos um frasco, certo? De HCl. A questão falou que está a 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin. Está uma pressão de 624, não é isso? 624 milímetros de mercúrio, não é isso? Opa, 600, coloquei 200. 624 milímetros de mercúrio, tudo bem? Esses 624 milímetros de mercúrio, e ele quer saber o volume. Ué, quando a gente tem gás, né? Aí isso aí é um raciocínio que a gente trabalha em gás. Gás a gente tem duas situações, né? Para trabalhar de modo geral. Ou é PV igual a nRT, ou PV sobre T igual a PV sobre T. Para trabalhar com PV sobre T igual a PV sobre T, eu tenho que ter duas pressões, dois volumes, duas temperaturas. E para trabalhar com PV igual a nRT, a gente tem que ter um de cada. Ué, eu só tenho uma temperatura, uma pressão e só vou ter um volume. Então, vou trabalhar com PV igual nRT. A pressão, 624. Beleza? O volume é o que eu quero descobrir. Número de mols, a gente descobriu na questão anterior que é 0,1. A constante dos gases que ele me deu lá foi o quê? 62,4. E a temperatura vai ser 300 Kelvin. Vou descobrir que o volume vai ser o quê? Nós vamos pegar aqui, né? Aqui nós vamos ter, podemos andar a vírgula para cá, vai ficar 6,24 vezes 300 dividido por 624. Tudo bem? O que a gente faz aqui? Esses duas casas depois da vírgula, a gente pode cortar com os dois zeros aqui, ó. A gente pode cortar essas duas casas aqui com esses dois zeros. Então, nós vamos ter volume é igual a 624 vezes 3 dividido por 624. O que a gente faz? Corta o 624. Vamos descobrir, então, que o volume é igual a quê? O volume é igual a 3 litros. Pronto. 3 litros, nossa resposta vai ser letra C. Tranquilo? Galera, o vídeo hoje ficou bem grande, né? Ficou bem grande, mas a gente acabou, a ideia era finalizar. A gente finalizou os seis tipos de questões e os 4 modos de resolver, né? Porque se a gente for voltar lá, ó, vamos voltar lá no na primeira folhinha que eu fiz lá, ó. Nós temos 6 tipos de questões, mas são 4 modos de resolução. Ou vai ser regra de 3, né? Ou vai ser você igual a você, ou você 1 mais você 2 igual a você final. Aqui o sexto modo, né, também é por regra de 3, mas tem um passo a passo para você seguir, né? Esse quinto tipo de questão a gente resolve ou por diluição ou por você 1 mais você 2. Então, nós temos 4 modos. Regra de 3, você igual a você 1 mais você 2 igual a você final e tom. Então, nós temos 4 maneiras de resolver e 6 grupos de questões. Beleza? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou gravar alguns vídeos falando várias questões de coeficiente, várias questões de concentrações, várias de diluição, beleza? Vou fazer um passo a passo aí para vocês, com outras questões, beleza? Abraços vocês, assinem o canal lá no YouTube, comece a seguir no Instagram, tudo bem? Abraço para vocês e até mais.